Fala pessoal, tudo bem? Professor Werner Vieira aqui para mais uma aula do nosso laboratório de redação. Mas antes de iniciar a aula de hoje, vamos relembrar o que falamos na última aula, a aula 15. Nós trabalhamos a competência 1. Vocês lembram o que era a competência 1? Avaliação da escrita, como que você formulava ali as suas frases. É isso aí. Então nós apresentamos na aula 1 dinâmica de avaliação, como que aquele sujeito, gente boa, vai olhar o seu texto e vai avaliar. Como que ele vai olhar ali, olha, realmente, né, fulano é digno de uma nota 200, porque essa competência ela tem um valor de 200 pontos. Apresentamos também os principais erros, principalmente separação de sílabas. Lembram disso? Nós falamos de mudança da linha e falamos 4 dicas do desempenho. É isso aí. Então, seguindo aquelas dicas, leitura. Precisamos ler a todo momento. Às vezes você está lendo um texto e de repente tem uma palavra ali que você não domina, não conseguiu entender aquela palavra. Aí nós temos o péssimo costume de abandonar aquela palavra. Não faça isso, meu aluno. Você precisa ler, ver a entonação, ver a questão ali da pontuação, o que está acontecendo ali, a acentuação. Será que o que eu estou falando é a forma certa de falar aquela palavra? Para que o quê? Quando você for escrever, você também não ter dificuldade. Agora preste bem atenção, lembra lá na terceira série, na segunda série, que minha tia era a tia Rosemary, que a tia Rosemary, saudade da tia Rosemary, fazia ditados para vocês. Olha, vamos lá, casa! Aí você escrevia casa, né? Toxoplasmose, aquela coisa. Então, vai lá, faça um ditado, peça alguém, pai, mãe, responsável, vamos brincar de ditado aqui, para melhorar o seu desempenho na escrita. Porque em casa, às vezes você tem dúvida em alguma palavra, o que você faz? Celular. É uma falha, mas é o mais rápido. No Enem você não vai ter essa oportunidade. Se você tiver dificuldade em alguma palavra, como é que você vai fazer? A dica que eu dou para vocês, nós falamos isso na última aula, é trocar a palavra. Não escreva uma palavra que você tem dúvida, que você pode errar e perder ponto na competência 1. Olha lá, o que nós vamos começar a trabalhar hoje? Lembra que nós já trabalhamos o eixo temático violência. Eu sempre vou falar com vocês que o meu intuito aqui, professor Werner, não quero adivinhar o tema. E nem tenho esse intuito. É preparar você, meu aluno, que está aí na sua casa, preparar você para qualquer tema. É isso aí. Não é aquela questão, vai cair tema X, vai cair tema... Não é isso. É você estar preparado para toda a temática. E isso, com as nossas aulas, eu tenho certeza que o preparo ele vai ser eficaz. E nós vamos começar hoje com o eixo temático saúde. Conversamos nas últimas aulas o eixo temático violência. Violência contra os animais, violência contra os idosos. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que envolve a saúde. Professor, mas é somente esses temas que encaixam, né, basicamente na saúde? É claro que não, meu aluno. Tem várias outras temáticas. Mas se você escreve, se você sabe sobre esses temas, vai ficar super tranquilo. Antes de começar a falar sobre os outros temas, nós precisamos falar o que é a saúde pública no Brasil, que é o tema da nossa aula hoje, os desafios da saúde pública no Brasil. Vamos falar depois de sedentarismo, obesidade, a questão da estética, o Brasil no combate das epidemias, a doação de órgãos, coisa muito séria para nós conversarmos, a Covid-19, ai meu Deus, falar sobre Covid, não aguento mais. Precisamos falar sobre isso aí e, obviamente, falar um pouquinho sobre a depressão e os impactos na sociedade. Beleza? Então vamos lá. Quando eu falo ali, o que nós vamos ver hoje? Os desafios da saúde pública no Brasil. O que você pensa sobre saúde pública? Para esse vídeo agora e faça as anotações. O que você lembra de saúde pública? Pensa que você teve uma gripe, você teve um resfriado, você teve um problema, né? E agora você tem que ir ao médico. A um posto de saúde. Observou o que você vai enfrentar lá no sistema público? Quais são os problemas que você vai enfrentar? Começa a anotar isso no seu caderno neste momento. Tem médico suficiente? Será que a infraestrutura ela é boa? Ela é favorável? Será que o problema que você tem vai ter medicamentos para isso? Será que você vai conseguir um bom atendimento de forma rápida e eficaz? Pensa comigo.
Vai anotando. É dessa forma, com essa tempestade de ideia, meu aluno, minha aluna, que você vai conseguir buscar argumentos e problemas para o seu texto. O que nós vamos falar hoje é, olha aquela palavrinha ali, ó, desumanização do sistema de saúde. Ué, professor, como assim? Nós não somos, às vezes, tratados como humanos dentro do sistema de saúde? É quase isso. Você vai ver na nossa aula. Vamos falar da nossa Constituição Federal de 88. Todo mundo gosta de colocar a Constituição na redação e ela é fantástica porque ela vai falar alguma coisa sobre a saúde pública. E como que o governo é a população. Isso mesmo. De um lado eu vou ter o governo, do outro lado eu vou ter a população para ajudar a resolver essa problemática. Vamos então? Eixo temático saúde com o tema os desafios da saúde pública no Brasil. Primeira coisa, eu quero deixar bem claro para vocês que às vezes as pessoas falam muito do SUS. SUS, susto, professor, Deus me livre o SUS. Mas o que é o Sistema Único de Saúde? Vamos ler comigo? Olha, é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. Você deve ter observado nas reportagens aí que as pessoas que infelizmente, né, estão com Covid, vão para hospitais em outras partes, né, em outros países, eles precisam pagar, às vezes sem condições, eles precisam arrumar uma forma de pagar a consulta, a internação. Vocês ouviram falar muito isso na reportagem, mas nós brasileiros, nós temos o Sistema Único de Saúde, que ele é fantástico. Para, professor, ele não é fantástico, ele tem os seus erros, sim, mas é isso que você tem que apresentar. Ele é bom, ele tem os seus pontos positivos, mas tem algumas brechas que a sua redação vai ter que resolver. Então, como eu disse, ele é um dos melhores do mundo. Olha ali, ó, a segunda parte abrange desde o simples atendimento para avaliação de pressão arterial. Você chega ali, quer aferir sua pressão, né, por meio que nós chamamos de atenção primária e até o transplante de órgãos. Sério, tudo isso de forma gratuita, do sistema público. Olha que bacana, desde de uma atenção simples até uma atenção complexa. Se você olhar em outros países, as duas formas, a simples e a complexa, ela vai ter um valor. E para você não terá aqui no Brasil. E é isso que nós precisamos colocar também. E olha essa última parte. Garante acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Ô professor, se você fala que é integral, beleza. Então todos os problemas que eu tenho, se eu tiver, tomara que você não tenha nenhum problema de saúde, mas se eu tiver algum problema de saúde, ele vai ter que, né, o SUS, ele é capaz de me atender como uma totalidade, de forma integral. É isso mesmo, nós vamos falar sobre isso. E todos têm direito, a toda a população tem. Ah, mas eu tenho um parente que mora numa região talvez mais afastada, não mora nos grandes centros, e lá não tem um médico, e lá não tem um hospital. Opa, meu aluno, é isso aí. Então você já está começando a ver uma falha. O Sistema Único de Saúde, ele é para isso. Mas se eu tenho parcela da população brasileira não tem acesso, aí nós já temos algumas falhas que você pode colocar no seu texto. Até aí tudo tranquilo? Beleza? Anota essas informações no seu material, que é muito bacana, porque ocorre que alguns alunos, ao escrever sobre o Sistema Único, eles começam a falar, né, erros e erros, mais erros, mais erros, falam que o SUS não presta. Eu já vi redações que o aluno falou que tem que acabar com o SUS. Imagina! Se acaba com o SUS, a partir de hoje no Brasil não tem mais o sistema, né, público de saúde. Não tem mais. Acabou. O Sistema Único de Saúde acabou no Brasil. E aí, meu amigo? Será que você vai ter condições financeiras realmente para um problema do seu familiar? Um problema próprio? Pense um pouquinho sobre isso. Olha lá, o Sistema Único de Saúde, ele tem o que nós chamamos de princípios, que eu apresentei para vocês. Quais são os princípios? O primeiro princípio está escrito ali, universalização. Como assim, professor? Universal, eu entendo como uma totalidade, para todos. Quando eu falo uma frase, olha, isso é universal, é um pensamento universal. Todos têm o mesmo pensamento. Então, quando eu falo que é a universalização, olha lá, a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito. Opa! Cabe ao Estado assegurar esse direito. Professor,
Se cabe ao Estado assegurar esse direito, a responsabilidade única da saúde do povo brasileiro é do Estado? Em partes, sim. Você pode jogar isso na sua redação. Então, quer dizer que uma região do Brasil que não tem acesso, que não tem um hospital, que não tem um médico, que não, às vezes tem um médico, tem um hospital, mas não tem medicamentos, não tem equipamentos, então é um problema estatal? É isso aí, meu aluno, você está alcançando realmente o ápice da nossa conversa aqui, beleza? O segundo princípio é equidade, porque às vezes nós falamos, todos são iguais, é igualdade, igualdade, igualdade. Pesquisa na internet para você ver o que é equidade, coloca em imagens e você vai ver uma ideia muito bacana sobre equidade. Mas o que é equidade? Equidade, o objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades. Por quê? Vamos ler comigo? Apesar de todas as pessoas possuírem direito ao serviço, elas não são iguais. Isso. E por isso tem necessidades distintas. É verdade. Eu tenho uma necessidade que é diferente da sua. Ah, mas somos iguais, temos que tratar do mesmo jeito. No Sistema Único de Saúde precisa haver essa equidade, não essa igualdade, porque eu tenho uma necessidade distinta da sua. Eu tenho um problema que é diferente do seu. O corpo humano ele é diferente, né? O que nós passamos, o que eu sou, é diferente como o outro. Mesmo o gêmeo, mas fulano é gêmeo, mas mesmo assim, às vezes ele vai ter um problema que o irmão não tem, que o irmão não possui. É por isso que ele vai trabalhar com o princípio de equidade. Perfeito, meu aluno? E principalmente ali, às vezes nós falamos, mas o sistema de saúde que ele vai trabalhar com tudo, professor. Não é somente uma dor de cabeça, eu estou ali gripado, né? Os alunos costumam dizer, brincam, isso não é uma realidade, eu acho. Mas eles brincam o seguinte, olha, professor, toda vez que eu estou com problema, eu vou para o sistema de saúde, tem duas coisas que eles apontam para mim, soro e nebulização. Quebrou a perna, soro e nebulização. Tá com dor de cabeça? Soro e nebulização. É uma realidade? Não é uma realidade. Às vezes você fica com isso na sua cabeça, porque você tem um costume, né? Às vezes quando você vai passando mal, por exemplo, eu tenho asma. Aí às vezes quando eu vou para o hospital, algum problema, nebulização. E isso fica na minha mente desde a minha infância. É sempre nebulização, nebulização, mas o SUS não é somente isso, ok? A integridade, ele vai trabalhar a pessoa como um todo. Ok? Você como um indivíduo, todos os seus problemas, até o seu problema mais simples é integral. Ok? Vamos lá então, queridos. Nós temos uma carta, é mesmo uma carta que o governo preparou para nós, usuários do Sistema Único de Saúde. O que é essas cartas? O que essa carta tem, professor? Ela vai reunir ali os princípios, os elementos principais para que você precisa ali, né, saber dos seus direitos. Quais são os princípios? Nós vamos ler alguns. Olha lá, todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado. Oh, já vi problemas aí, professor, porque na minha região não tem nada ordenado nem organizado. Mas a Carta dos Direitos diz sobre isso aí. A outra parte, todo cidadão tem direito ao tratamento adequado. Poxa, mas eu vi que uma pessoa faleceu porque não teve o tratamento. Qual o problema? A teoria, ela é perfeita. Às vezes, na prática, ela é ineficaz. É isso que você tem que colocar na sua redação. Olha lá, todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado. Pelo amor de Deus, professor, aquela superlotação não é humanizado, não. Mas, segundo a Carta de Direitos dos Usuários, ele trabalha nesse aspecto, que o SUS precisa dar um atendimento humanizado. E olha ali, ó, nós precisamos ser respeitados, todo cidadão tem o direito ao atendimento que respeita a sua pessoa, os seus valores e os seus direitos. Ok? Mais um pouquinho para nós aqui, olha. Todo cidadão tem direito, todo cidadão tem responsabilidade. Opa, então não joga só o problema, né? Não joga só as responsabilidades para o Sistema Único de Saúde. Não, você também tem a sua responsabilidade para que o tratamento aconteça de forma adequada. Como assim? Vamos supor que o médico passa alguma coisa para você. Olha, você precisa parar de comer, tomar, né, alguma coisa com açúcar, evitar o doce, você precisa evitar gorduras. Aí você chega em casa e faz tudo o contrário. Então, você teve o atendimento.
teve o atendimento, mas o tratamento ele não aconteceu de uma forma adequada porque você, cidadão, não seguiu as medidas que o médico passou para você. Como também nós vemos, às vezes, alguns casos de vandalismo nos hospitais. Já vimos vários casos. Não, professor, mas a nossa sociedade, somente com manifestação nós conseguimos as coisas. Mas eu já vi casos de algumas regiões que não têm algum medicamento e eles quebram todo o hospital. Isso é uma negligência da sociedade. É uma negligência da sociedade, é um problema da sociedade. É incoerente fazer isso, porque você também tem as suas responsabilidades. Olha ali, todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores de saúde para que os princípios, todos aqueles princípios que nós trabalhamos, eles sejam cumpridos. Porque eu tenho uma equipe de gestão, eu tenho um responsável por cada unidade de saúde. E esse responsável, ele precisa fazer valer, ele precisa que essa parte da teoria, ela seja também existente e eficaz na prática. Beleza? É o que nós falamos com vocês, alguns problemas também. Olha ali, desumanização no sistema de saúde. Aí a gente já começou a apresentar os problemas. Apresentei para vocês o que é o SUS. Agora, quais os problemas que nós temos? Superlotação. Você vai para um lugar, filas e mais filas. Os corredores lotados. Olha lá, ausência de profissionais. Ausência de profissionais. Às vezes você precisa de um medicamento, de alguma coisa, mas você precisa de um determinado médico e não tem. Um determinado profissional da saúde não existe. No sistema público. Infraestrutura precária e falta de recursos. Infelizmente, isso ocorre. Você joga também. E distanciamento na relação do médico e o paciente. Como assim, professor, distanciamento? É isso. Você já foi atendido. Não estamos generalizando, não estamos falando na totalidade, tá bom, gente? Mas você já foi atendido, você falou, cara, eu não gostei daquele atendimento. O médico nem sequer olhou para mim. Ele me atendeu com desdém, ele olhou, tipo assim, não conversou. A linguagem que ele utilizou não é aquela que eu preciso ouvir, eu não consegui entender nada que ele falou. Isso significa que há um distanciamento. Infelizmente, isso é realidade no nosso sistema público de saúde. Então, por isso que nós colocamos ali o trecho desumanização. Nós temos a questão também, por conta disso aí, por conta da sobrecarga do sistema de saúde, o que acontece? Autodiagnóstico. Olha, eu pesquisei lá, já pesquisou no Google, já o doutor Google, eu estou com um problema, você vai lá, dor de cabeça, diarreia, aí aparece outra coisa. Pé inchado, aparece outra coisa. Automedicação, não, olha, toma isso, passa a sua tia, sua prima, fala, olha, eu tomei, e melhorou, eu tomei esse chá, eu tomei esse remédio. Automedicação é um problema hoje na nossa saúde. É um problema na saúde pública, mas esse problema é um reflexo do quê? Da sobrecarga. Nós temos a causa, a sobrecarga do Sistema Único de Saúde, muita coisa sobre eles não estão dando conta, e as pessoas às vezes não querem esperar, não querem mais ir nos atendimentos, não aguentam mais esperar e fazem o quê? Automedicação. Olha a consequência. O famoso doutor Google, pesquisa ali, e aquilo ali você está resolvido. Quantas e mais quantas coisas tem na internet de pessoas que não são profissionais, e às vezes pseudos profissionais. O cara coloca lá, professor, mas o cara estava escrito lá que ele é médico. Eu também posso fazer um site e colocar que eu sou médico. Nós temos que tomar muito cuidado com isso e jogar isso em nosso texto. Olha ali, maior problema, falta de médicos. Para complicar ainda mais a situação, eles estão mal distribuídos no Brasil, em muitas cidades, especialmente no interior. Faltam médicos de várias especialidades. Como assim, professor? Especialmente no interior? Sim. Nós temos, geralmente, as regiões centrais. Olha o que a USP recentemente divulgou. Que na Grande Vitória, aqui em Vitória, no Espírito Santo, nós temos 12 médicos por 1.000 habitantes. Em Vitória, realmente, área central, todos querem ficar aqui. Mas se você for olhar no norte, no nordeste, de todo o país, nós temos ali a menos de 1 médico por habitantes. Menos de 1 médico por habitantes. Olha o problema, meu aluno. Beleza? Então, no centro tem muito. Nas áreas centrais nós temos médicos suficientes, mas e nas outras regiões? Um outro problema que você pode colocar na sua redação
é o longo tempo de espera. Às vezes, né, o cidadão, a sociedade, ela não tem condições de pagar um plano de saúde privado. Ela não tem condições. Mas, às vezes, junta ali de uma forma ou de outra, se aperta de um lado, para o quê? Para se livrar, né, do longo período de espera. Uma pesquisa realizou que 39% das pessoas, dos entrevistados ali, só resolveram contratar um plano de saúde porque não aguentavam mais esperar. Não aguentavam mais esperar. Às vezes você tem, né, você precisa ali fazer uma consulta 3, 4, 5 meses. Nós já ouvimos casos, infelizmente já ouvimos casos de pessoas que morreram e depois o Sistema Único ligou para a pessoa, olha, avisa aí familiar, não, mas essa pessoa já faleceu. Infelizmente, o tanto de espera. Então nós temos esse problema. Falta de leitos, uma outra problemática. Já viu quando aparece na televisão, em algum hospital, né? As pessoas, os leitos todos ocupados, as pessoas deitadas pelo chão, usando cadeiras improvisadas, cadeiras de praia. Quantas vezes marcas pelo chão, aquela condição desumana. E principalmente esse problema de falta de leitos, ele complica ainda mais. E às vezes leva o óbito do paciente, que é uma informação que você deve colocar no seu texto. Ah, professor, mas por que as pessoas não vão, não contratam um plano de saúde? A mensalidade é alta, muito cara, principalmente para os idosos. Então, as pessoas se queixam muito sobre o valor da mensalidade. Às vezes, realmente, se nós todos tivéssemos condições de ir para o sistema privado, o público seria mais tranquilo. Mas o valor da mensalidade é muito alto, meu aluno. Então você pode jogar isso também dentro do seu texto. Algumas empresas, infelizmente, não pagam plano de saúde. E, infelizmente, nós podemos colocar isso, professor, eu posso colocar que há o esquema de corrupção. É uma parte difícil em colocar no seu texto. Mas, se você quiser colocar, e principalmente com a área do conhecimento, com a reportagem de algum jornal, de alguma revista, de algum artigo, mostrar sobre os esquemas de corrupção do Brasil, torna ainda o atendimento, né, mais lento do SUS, você pode colocar dentro do seu texto. Porque nós temos um valor que é designado para a saúde pública. E quantas vezes você vê no jornal aí que fulano de tal desviou esse dinheiro? Então, você pode colocar e, obviamente, resolver essa problemática depois. Prof, tranquilo, eu tenho área do conhecimento para isso, eu tenho um livro, né, um documentário, um livro, que chama Holocausto Brasileiro. Holocausto Brasileiro. Olha o que ele aborda. Ele aborda os problemas do antigo Hospital Colônia de Barbacena, né, e as práticas desumanas do tratamento ali. O que acontece então, professor? O que tem a ver esse Holocausto Brasileiro, esse livro, esse documentário que aconteceu em Barbacena, com o atual sistema único de saúde? Obviamente, as coisas que ocorriam ali não ocorrem mais, graças a Deus, nós temos a fiscalização para isso. Mas as pessoas estão morrendo por conta do tratamento das práticas desumanas. Você pode jogar isso aí dentro do seu texto. Passamos tanto tempo, Brasil colônia, né? Hoje, no período contemporâneo, ainda existem essas práticas desumanas dentro dos hospitais. Show de bola para você jogar dentro do seu texto. Pode fazer também uma alusão histórica à revolta da vacina. Ué, professor, mas o que tem a ver a revolta da vacina com o período agora? O movimento que nós temos, infelizmente, anti-vacina, associado às consequências. Sim, algumas pessoas podem pesquisar, não aceitam de forma alguma tomar vacina, mesmo que a medicina, a ciência fala que é bom, precisa, né, o seu corpo precisa desse medicamento, mas as pessoas não aceitam, por falta de informação, por questões da fake news também, que é divulgado na internet. Então esse movimento anti-vacina faz o quê? As pessoas vão passando mal, vão ficando pior e vai para o hospital. E ali, aquilo que já estava ruim e lotado, vai aumentando. Você pode jogar um pouquinho dentro do seu texto, porque aqui também no movimento, na revolta da vacina, não tinha um diálogo ali nítido, um diálogo coerente entre população, sociedade e o governo. É o que ocorre hoje. Às vezes eles falam assim, olha, todo mundo precisa tomar tal tipo de vacina. As pessoas não vão, por quê? Não há campanhas nas escolas, na mídia televisiva, e a população vai acreditar naquilo que alguém falou. O vizinho falou, não toma essa vacina que você vai morrer. Ah, mas meu vizinho falou, e é verdade, porque o outro vizinho disse que morreu, né? Que o outro morreu. Beleza.
E as pessoas acabam acreditando nisso. E o Estado fica inerte, ele não faz nada, ele não joga uma propaganda, ele não faz uma campanha nas escolas, e nós temos esse problema hoje ainda desse movimento anti-vacina. A literatura também vai te auxiliar muito na produção desse texto, dessa redação, com o livro O Cortiço. Um livro naturalista de Aloysio de Azevedo. Esse livro ele vai tratar como que as pessoas viviam ali em grupos. Vocês lembram, já passaram, no segundo ano vocês estudaram naturalismo. E esse livro ele vai mostrar as patologias, as doenças da sociedade. E não era tratado, não havia ali, né, uma participação governamental. Infelizmente, as pessoas morriam, eram contaminadas. Falta de quê? Saneamento básico. O Cortiço trata isso aí. Será que o Brasil, então, professor, é o verdadeiro cortiço? Não estou falando do Brasil, mas algumas regiões do Brasil, sim. Há essa falta de um amparo governamental. E a nossa Constituição Federal, como falamos no início da aula, ela diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, meu aluno. Eu tenho direito à saúde, você que está me escutando tem direito à saúde. Se algum familiar seu foi no hospital, foi no sistema único de saúde, não teve o atendimento que precisava, não tem vagas, é culpa de quem? É do Estado. Ué, professor? Sim, porque a Constituição Federal, que é a norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, ela diz que o quê? É dever do Estado. É o seu direito, mas o Estado precisa fornecer esse direito. Não apenas na teoria, como também na prática. Uma série muito bacana, que eu até conversei com vocês, que na sua redação não há aquela área do conhecimento. É melhor eu colocar um filósofo ou eu colocar um filme ou colocar uma música. Vai depender muito se aquilo ali vai ser produtivo para o seu texto. Vamos supor que você quer colocar no seu texto assim, professor, aquele argumento que eu mostrei para vocês, que algumas pessoas às vezes precisam vender casas, ficam endividados, para quê? Para gastar muito mesmo no sistema privado. A série Grey's Anatomy ela mostra isso. Vários casos de pessoas que são, eles buscam auxílio na rede pública e não têm condições, e às vezes eles precisam ir para um hospital, particular e gastam até que não tem para ter um tratamento digno. Ok? Como que eu resolvo tudo isso então, professor? Como que eu preciso resolver? Eu já apresentei vários problemas, mas como que eu vou resolver? Olha lá, eu preciso incentivar ao médico que desde a sua graduação ele volte seus esforços para quê? Para dedicar o seu trabalho ao sistema público. Ah, para! Aí não, professor. Eu vou fazer medicina. Eu quero abrir o meu consultório. Sim, mas eu preciso que o Estado também converse, te eduque, a que você tenha uma atenção voltada para o sistema público. Imagine se todo mundo resolve abrir um consultório. E a galera que não tem condições de ir ao consultório? O que vai fazer? Se o Sistema Único de Saúde, sistema público, o SUS, não tiver médicos, e aí? Então, eu preciso ter esse trabalho, ter essa ação governamental para incentivar esse médico. Estudante ainda de medicina. Eu tenho ali os agentes comunitários. O que os agentes comunitários eles podem fazer, professor? Agentes comunitários de saúde. Eles podem ir aos locais mais remotos e alertar tanto a sociedade como os responsáveis. Olha, na região X não tem tal medicamento. Na região Y não tem tal médico. Eu preciso dessa especialidade médica. Outra proposta de intervenção. Ali, olha, o governo precisa fiscalizar o trabalho de todos os servidores de saúde. Lembra que eu falei com vocês que às vezes você vai no hospital e você fala que você não é bem atendido? Ah, não fui bem atendido e nem olhou para mim. Por quê? Falta fiscalização dos médicos, dos enfermeiros e de toda a equipe ali. Não estou falando que eles são os únicos culpados. Mas se existe essa brecha, se existe esse problema, lembra lá das cartas dos direitos? Você tem o direito a um atendimento humanizado? Se você não está tendo esse direito seguido, eu preciso que o governo fiscalize isso. E principalmente, olha lá, impedir que a corrupção drene os recursos de saúde pública. Se cancela. Meu sonho. A partir de hoje não existe mais corrupção. O nosso sistema público seria fantástico. Vem comigo. Olha lá. Como assim, professor? Como que ele vai resolver? Ser mais severo.
Ele precisa ser mais severo. Olha, eu tenho um desvio, eu preciso resolver. E eu preciso da ajuda da mídia para divulgar. Porque essa pessoa futuramente vai ser um candidato. E eu preciso resolver a situação. E essa situação ela não pode persistir. Então, por isso que o governo precisa ser severo e divulgar. Sim, olha, infelizmente teve essa brecha e a pessoa vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de entrar em caso de corrupção. Ok? E por último, nós temos a ideia da sociedade. Professor, mas na minha comunidade não faz nada, o governo não faz nada. A sociedade precisa correr atrás. A sociedade precisa se unir, reivindicar, né, para falar para melhorias do Sistema Único de Saúde. Beleza, meu aluno? Então, só para a gente finalizar, o que nós falamos hoje? Olha que temática bacana. Inclusive, esse tema vai auxiliar em outros temas com o mesmo eixo, saúde. Nós falamos sobre o processo do sistema de saúde, a desumanização. Falei com vocês como que a Constituição Federal traz o direito, assegura o direito a toda a população. E como que o governo e a população no geral pode auxiliar, pode resolver essa problemática. Prof, o que vamos ver na próxima aula? Na próxima aula nós vamos falar sobre sedentarismo e obesidade no Brasil. É isso aí. A nossa sociedade, nós vamos mostrar como problemas que a nossa sociedade é uma sociedade de consumo. E também a Constituição Federal, já que ela assegura a todos a saúde, por que nós temos esse problema ainda de sedentarismo, de obesidade? E como que a escola, sim, a sua escola, pode auxiliar na proposta de intervenção? Beleza, meu aluno? Vejo você na próxima aula. Muito obrigado.